nos desconocemos por completo la situación en la cual nos estamos. El que tenga Biblia, por favor, busque la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera carta de Pablo a Timoteo. Nos estamos viviendo en tiempos muy difíciles y tenemos que buscar en la palabra del Señor. En la primera carta de Timoteo, capítulo 4, dice Pablo: ora, o Espíritu expresamente dice que en los últimos tiempos algún deseará a fe, dando ouvido ao espírito enganadores, a doctrina de demonios, falando mentira, en hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. ¿Entendemos ese texto? ¿Entendemos ese texto de Pablo? Nos estamos viviendo en este tiempo. Y lo único que nos tenemos para defendernos es esto. Si no conocemos esto, ¿no? Sería muy bueno, hermanos, de que siempre cuando nos vayamos a reunir, tengamos la palabra. ¿Sí? Tengamos la palabra del Señor. Entonces Pablo aquí nos da una advertencia que en este tiempo no algunos dejarán a fe, dando ouvido ao espírito enganador, a doctrina de demonios, falando mentira en hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Doctrina de demonios. ¿Cómo nos podemos conocer cuáles son la doctrina del demonio y la doctrina de Cristo? ¿Sí? Porque si nos buscamos en Primera de João, la segunda carta de João, aquí vamos a encontrar, hermano, no, aquí Pablo fala de doctrinas. En la segunda carta de João, no, versículo 9, segunda carta de João, versículo 9. Capítulo 1. Sí, tem un solo capítulo, la segunda carta. No. João fala assim: todo aquele que transgrede, en eu permanece na doutrina de Cristo. Entonces Pablo dice en Timoteo que no seremos enganados con doctrina de demonio. ¿Sí? ¿Você acredita nisso? Mas aqui João diz: todo aquele que transgrede, em eu permanece na doutrina de Cristo, eu tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, nós temos que conhecer qual é a doutrina de Cristo e quais são as doutrinas do demônio. ¿Sí? Porque si nos vamos a ser enganados, y de facto estamos enganados. Aquí la Biblia presenta la doctrina de Cristo y la doctrina que los hombres de demonio, con su conciencia cauterizada, tratarán de enganar a vocês. Ensinam uma doutrina ainda achando que é verdadeira ainda, né? Claro. Só que é o inimigo que deturbou. ¿Okay?
Entonces, vamos a ir, irmãos, ao livro de Romanos, porque allí Pablo, ¿no? Incluso si nos vamos a la segunda carta de Pedro, miren lo que Pedro dice allí, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, ¿no? Versículo 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice Pedro: e considere que a longanimidade de nosso Senhor é a salvação, como também o nosso amado irmão Paulo, segundo a sabedoria que lhe foi conferida, vos escrevo, como em todas as suas cartas fala sobre estas coisas, nas quais há alguma coisa difícil de entender, que os ignorantes e instáveis deturpan, e como também as outras escrituras para sua própria destruição. Será que esta noite o Senhor nos ensinará lo que Pedro diz sobre Paulo, coisa difícil de entender? Quando nós leemos as cartas de Paulo, como entendemos as cartas de Paulo? Porque a justificação pela fé está na carta de Paulo. ¿Sí? A justificação pela fé está em João 14. E se nós não acreditamos nas cartas de Paulo sobre a justificação pela fé, estamos afora. Por mais que você vá no sábado, no domingo, na segunda, terça, se você não tem um conhecimento concreto sobre a justificação pela fé, você está fora. Seja adventista, seja de qualquer igreja. E nós hemos lido, ¿sí?, que neste tempo homens com consciência cauterizada falarão doutrina de demônios. E isso é o que muitos pastores e muitos pregadores não querem pregar. E por outro lado, nós hemos lido que diz João que el que não permanece na doutrina de Cristo não tem o Pai ou o Filho. E se nós não temos o Pai ou o Filho, estamos afora. Este tempo, irmão, é muito perigoso, porque quando Cristo virar a terra, o povo judío, ¿sí?, crucificou a Cristo. Agora, nós temos parte nessa crucificação ou não? Ou somente foram os judeus e os romanos? E nós? Sim. Estamos arrependidos de haber crucificado a Cristo? Sim. ¿Seguro? ¿Estamos arrepentidos realmente de haber crucificado a Cristo? Pues yo no, hasta el día de hoy. Incluso el mundo general no aplaude a Israel, pensando que Israel sigue siendo povo de Deus. Y muchos pensan que Israel debe voltar a las profecías. Así que vamos a ir al libro de Romanos, irmão, para que veamos cuál es nuestra condición hoy. Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, Pablo nos va a presentar nuestra condición en el día de hoy. ¿Sí?
Romanos capítulo 3 diz: que vantagem então tem o judeu? Que proveito há na circuncisão? Muita, todos os aspectos, principalmente porque foram confiados os oráculos de Deus. Eu não sei quem são adventistas do sétimo dia aqui. Ninguém. De que igreja? Eu era assembleiano. Assembleia. Você. É tudo no nosso grupo, Fermin. Hoje eu só. É tudo no nosso hoje grupo. nós não frequentamos mais igreja. É. Estamos da videira. Obrigado. Sim, muitas outro aspecto, principalmente porque foram confiados os oráculos de Deus. Sim, quando Cristo sacou do Egito a Israel, entregou a Israel os oráculos sagrados. La verdade. O que fez Israel com a verdade? Os oráculos que você disse, Fermin, os mandamentos? Toda a verdade. Os oráculos sagrados têm que ver com o pacto eterno. Sim, os 10 mandamentos. E todo você podemos estudar, não toda a noite. Temos Gênesis, onde está o pacto eterno. Temos Éxodo, os 10 mandamientos, no el santuario. Todo lo que es el santuario en el libro de Levítico. Número, Deuteronomio, lo que el Señor exige para nosotros. Los oráculos sagrados, la verdad de Dios le fue confiada a Israel. Porque se perdió Israel. ¿Por qué nos vamos a perder? ¿Se han preguntado usted? ¿O estamos salvados? ¿Por qué se perdió Israel cuando Dios entregó a él los oráculos sagrados, toda la verdad? El santuario. Se desviar da verdade, né? Não E hoje quiseram mais nós- a verdade. Y hoy Nós lutamos em nome de Cristo para buscar cada dia mais a verdade, né? Versículo 3. E se algum deles não crera, a sua incredulidade anulará a fidelidade de Deus de forma alguma. Sim, que Deus seja verdadeiro e todo homem, como dice, Mentiroso. mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venzas quando fores julgado. Você entende esse texto? ¿Comprenden você a profundidade desse texto de Romanos 3, versículo 4? De forma alguna, sim, que Deus seja verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venzas quando fores julgado. Você entende nesse texto, irmão? Alguém pode compartir comigo? Que diz Paulo ali? Que Deus é verdadeiro e todo homem mentiroso. Não dá para confiar de maneira nenhuma no homem, né? Pero Paulo diz outra coisa. ¿No? Para que sejas justificado em tuas palavras, es venza quando fores julgado. Satanás, irmãos, Satanás, ¿no? Si nos vamos a Apocalipse capítulo 12, Satanás, en lo seu, Apocalipse capítulo 12, Satanás en lo seu acusó a Cristo de que seu mandamiento son imposibles de ser guardados. Después acusó a Cristo que la ley de Dios, los 10 mandamientos, es imposible para un hombre obedecer. Y hasta el día de hoy, Satanás acusa a Cristo de que sus mandamientos no pueden ser guardados.
e lo mostra, disse: seu filho. Ele diz que seu filho, mas mire como se viste, mire as palavras que fala. Então, nós somos chamados, quando a Bíblia fala de los 144.000, quando a Bíblia fala de los 144.000, vamos a ver, Deus chama hoje porque Ele está sendo julgado, además de nós. Satanás acusou a Cristo de que os 10 mandamentos não podem ser guardados. Sim? Agora, Apocalipse capítulo 12, irmão, versículo 7. Apocalipse 12, 7 diz: E houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Lutou o dragão e seus anjos, e não prevaleceram em seu lugar, se hallou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquele antiga serpente, chamada do diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e seus anjos foram lançados com ele. Agora, irmão, há duas coisas que Satanás fez. Há duas mentiras de Satanás que nós temos que honrar a Cristo hoje. Duas coisas que Satanás fez contra Cristo e contra nós. E Cristo está esperando que seu povo, nós, demonstremos que a mentira de Satanás são mentira e que Deus é verdadeiro. E para isso, Cristo precisa de nós. E nós temos que tomar hoje essa decisão se vamos a servir a Cristo ou não. Uma das mentiras que Satanás fez, irmão, se encontra em Gênesis capítulo 3. Uma das mentiras. Se nós buscamos Gênesis capítulo 3, vamos encontrar aqui as mentiras de Satanás contra Cristo, pela qual nós temos que dar crédito o que Cristo é verdadeiro, o que Cristo não é verdadeiro. Gênesis capítulo 3, no, diz: ora, a serpente era mais sutil do qualquer animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ele diz à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de todo árvore do jardim. E a mulher diz à serpente: nós podemos comer do fruto dos árvores do jardim, mas do fruto do árvore que está no meio do jardim, Deus diz: não comereis dele, nem e tocareis, para que não morrais. E a serpente diz à mulher: certamente que não morireis, porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, é uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E falou Satanás com Eva, e não moriria. Mentira, porque
Porque si nos vamos al capítulo 2 de Gênesis, ¿sí? No capítulo 2 de Gênesis diz, versículo 16, Gênesis 2, 16, e o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem ou do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente Morrerás. morirás. Y Satanás ha engañado hasta el día de hoy a todo el mundo. Porque nos pensamos que cuando nos morremos, ¿dónde vamos? A la presencia de Dios, ¿verdad? Todas las iglesias tienen el mismo pensamiento. Sí. Que cuando uno muere, inmediatamente nuestro espíritu va a la presencia del Señor. ¿Os acredita eso? No. Una mentira de Satanás. Sí. Hasta el día de hoy. Y eso está en la ley del Señor, en los 10 mandamientos. ¿Cómo vamos a hacernos para darle crédito a Cristo de que Él es verdadero y que Satanás es mentiroso? Si nos acreditamos esto, que cuando nos movemos, ¿a dónde vamos? A los cielos. Y hizo el mundo, especialmente todos los que nos falamos así, eu sou filho de Deus, ¿sí? Acreditamos isso. Entonces, Satanás, nos tenemos que quitar la máscara a Satanás, ¿sí? Para que Dios sea verdadero. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 3. Para que cuando tú seas juzgado, puedas vencer. Ahora, nos somos llamados, lembre-se você, Satanás es mentiroso. Si você buscar Apocalipse 14, hermano, vamos a ver que los 144.000, los 144.000, Apocalipsis 14, no, aquí están las personas que Cristo precisa hoy. Cristo precisa hoy porque el tiempo de gracia Está acabando. ¿Sí? O sea, podemos estudiar y vamos a ver en la Biblia que el tiempo de gracia está por terminar. Yo no sé si nuestro tiempo de gracia ya terminó. ¿Sí? Porque no seu, irmão, porque no seu, de acuerdo a Daniel 8:14, comenzó en el año 1844 un juicio para nós. Comenzó por Adán y nos ya ha comenzado el juicio por nós, por lo que estamos vivos, para ver si nuestro nombre puede permanecer no libro da vida do Cordeiro. ¿Estamos nos conscientes de lo que está pasando en los cielos? ¿Estamos conscientes de lo que está pasando en los cielos? Del juicio
Porque ele tem que mostrar quem é verdadeiro, quem é fiel a Cristo e quem o sirve a Cristo. Apocalipse 14, irmão, o versículo 1, não? Eu olhei, eis que o cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito em sua testa. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu ouvi uma voz de arpista arpeando com suas harpas, e eles cantavam como se fosse uma nova canção, diante do trono, e diante dos 4 animais, e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Agora, estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem a Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca, que diz? Não se achou engano. Por quê? Não tem mácula. Diante de quê? Diante do trono de Deus. Como está nossa boca? Como estão nossas palavras? De que falamos? E nós temos 2 problemas, irmão. Quando nós falamos, os anjos escrevem. Toma nota. ¿Sí? Isso lo podemos ver em Daniel. Lo podemos ler em Hebreos. Quando nós falamos com qualquer pessoa, os anjos escrevem. Porque essas palavras, irmãos, estarão ante nossos próprios olhos no pronto. E quando nós pensamos, para nós, Cristo que conhece e que pode ler a mente, ele sabe o que nós estamos pensando. Problema muito grave. Quando nós falamos, os anjos escrevem que coisa nós falamos. Porque todas essas palavras são escritas no céu, contra nós ou a favor de nós. E quando nós inconscientemente pensamos contra nossos irmãos, ou qualquer pensamento, Deus lê o que você pensa. Segundo Paulo, em hebreu, nós estamos nus diante de Cristo. E isto está por terminar, irmão. E Cristo precisa 144.000 pessoas, sim? E na sua boca não sellou astúcia, porque ele está sem culpa. E que significa para você estar sem culpa? Sem pecado. Vitória sobre o pecado. Quando? Agora, amanhã? Agora. Ontem já. Ontem? Nem isso. Amém? Sim. Então, Cristo precisa uma qualidade, não quantidade. Uma qualidade de pessoas que em sua boca não falam mentira. Como fez Satanás em Gênesis capítulo 3. E nós temos que fazer isso. Cristo hoje nos chama a isso. E nossa boca não tem que ter mentira. Porque se nós somos filhos de Satanás. Por mais que você não, eu tenho muitos anos na igreja. Se nossas palavras não são santas,
Não somos de Deus. Somos de Satanás. Es duro, ¿verdad? Mas eso es lo que está escrito. Mas eso es lo que está escrito. E eu não posso, irmão, neste tempo, calar. Sim? Eu amanhã vou embora. Sim? Então, eu não posso calar lo que está escrito. Porque o tempo não está cortando. Eu não sei se amanhã, novembro, diciembre, Cristo termina su ministerio como sumo sacerdote en los cielos. Y no tiene más gracia para ninguém. E Jesus falou assim, que se nós calamos, As pedras as falarão. pedras falarão. É um privilégio para nós estar aqui hoje, porque Cristo chama. Para que nossa boca nós não sejamos mais mentirosos. Nós temos que demonstrar, irmãos, que os 10 mandamentos se podem guardar, incluindo o dia sábado, que é um problema da maioria das igrejas cristãs. O sábado foi cravado na cruz, foi para os judeus. Não, para todos Você nós. que acredita? Que é pra todos. Podemos nós encontrar na Bíblia que a lei de Deus hoje não está ativa? Podemos nós encontrar algum texto na Bíblia que fale que os 10 mandamentos hoje estão para cumprir? Sim. Apocalipse capítulo. Nós temos que estudar, hermanos, porque de outra maneira vamos aceitar doutrinas de demônios. Sim. Sim? Apocalipse capítulo. Apocalipse capítulo 11. Vamos a encontrar aqui, Apocalipse capítulo 11, um texto que acredite que a lei de Deus Está em vigor. tem que cumprir-se. Sim. Sim? Apocalipse capítulo 11, versículo 19. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo. Como é isso? No céu existe um templo. Você conhecia isso? Que no céu existe um templo? Sim. Sim. Agora, o que está fazendo Cristo no templo? Fale mais isto. Intercedendo por nossos pecados. Ok. Mas algo mais concreto. Cristo está fazendo a última parte, sim? Porque Ele está tomando um livro onde está escrito meu nome. E Ele começa a passar folha por folha para ver se nossos pecados realmente foram todos confessados e foram tirados fora. E se em nossa boca há uma mentira. Isso é o que está fazendo Cristo. E em qualquer momento, meu livro, irmão, com meu nome, Cristo toma em sua mão. E se nesse livro existe um só pecado, não confessado e não tirado afora,
ese libro es fechado y você está en la tierra y no tiene conocimiento de lo que está pasando en los cielos. Então, João dice aqui, e o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo o arca do seu testamento. Que viu João no céu? Uma arca. Lembrem-se em você o que Deus ordenou a Moisés fazer na terra, quando tirou de Egipto al deserto. Que ordenou Cristo a Moisés? Arca. Verdade? Que colocou Moisés dentro dessa arca? As tábuas da lei. As tábuas da lei. Que mais? A vara de Arão. Que mais? Maná. Maná. Pero Moisés colocou ali as tábuas da lei. ¿Con qué propósito? Pensen, ¿con qué propósito Cristo ordenó a Moisés que colocara las tablas de la ley? Porque él le tiene que mostrar que la ley de Dios es el fundamento, ¿sí?, de su gobierno en los cielos y en la tierra. Y los hombres no han tirado afuera eso. Ya hemos visto la mentira de Satanás. No moriréis. Cuando la Biblia dice que sí. Ahora vemos que en el cielo está el arca del pacto, donde Moisés colocó la ley de Dios. Entonces Dios va a mostrar a todos los hombres que sus preceptos son sagrados como Él. Vamos a decirnos, porque Dios mostrará a todos los hombres, ¿sí?, que sus mandamientos son justos, como dice Pablo en Romanos 7, porque la ley de Dios es justa, santa y buena. ¿Estamos preparados? Estamos preparados, hermano, porque esto se termina. Y si usted no acredita en mis palabras, acredita en la Biblia. Entonces vemos aquí, ¿no?, que en el cielo llovió una arca, houve relámpagos e voces, trovões, un terremoto y grande granizo. Ahí tenemos la certeza, ¿sí?, que la ley de Dios hoy está. Porque muchos de nosotros tomamos el texto que está en Efeso, ¿sí?, que la ley fue grabada en la cruz. Sí, pero eso es la ley ceremonial, la que tenía que ver con todos los sacrificios que eran símbolo de Cristo. Lo que se anuló en la cruz fue la ley que tenía que ver con todo lo que tenía que ver con los sacrificios. La ley ceremonial. No los 10 mandamientos. ¿Sí? Porque si Lula hoy ordena que las leyes que gobiernan Brasil ya no existen, ¿qué pasaría aquí en Brasil? Destruição, morte, tudo aquilo lá. Pregunto, ¿y Dios no tiene leyes para gobernar a su criatura? Sí, Sí. los 10 mandamientos.
Ora, irmão, onde quedou o sábado? Eu não quero falar sobre o sábado. Sim? Eu quero falar sobre o pacto eterno, sobre a volta de Jesus, sobre nossa possibilidade de que sejamos salvados ou sejamos perdidos. Eu não estou aqui não, para fazer de palhaço. Ou eu falo a vocês, ou eu calo. Porque todo esto, irmão, que estamos estudando, ¿no? Los anjos, ¿no sé? ¿Ven anjos? Sí, porque nos hemos pedido a Cristo seu Espírito. Y nos tenemos que tomar conciencia que si nos queremos aprender a conocer la verdad, tenemos que ser sinceros con Cristo. Ele conhece isto. Ele conhece isto. Você pode enganar a mim, mas a ele não. Voltemos a Romanos capítulo 3, para que vejamos, irmão, cuál es nuestra condición en el día de hoy. Entonces, hemos entendido el versículo 4 de Romanos 3. Deus precisa de nós, en cierta manera, porque Satanás acusó, tanto no céu como na terra, ¿sí? Que los mandamientos de Deus no se pueden guardar. Nos hemos visto, hemos leído en Apocalipsis 14, que 144,000 en su boca no hay engaño. Y que la ley de Dios, los 10 mandamientos, están en los cielos. Él tiene las tablas, porque con esa ley Dios gobierna los cielos y la tierra. Y los hombres estamos decididos, ¿sí? Los hombres hemos decidido pisar la ley de Dios. O Papa Francisco falou así, o Papa León XIV fala así, ¿sí? Que tenemos que guardar qué día. Domingo. ¿Por qué? Da família. Por la familia. Hermano, esa es la marca de la bestia. Sim. El día domingo. Sim. Y el que aceite la marca de la bestia, ¿sí? Tendrá que afrontar las consecuencias de la ira de Dios. Peligroso, ¿verdad? Entonces, el tiempo en el cual estamos nosotros, ¿no? Paulo, Pedro, Tiago, ellos, Elías, Moisés, ellos desearían de todo corazón estar aquí. Mas esta es la última generación, la peor de todas. Mas Dios se ha propuesto de esta generación, que es la última, la peor, la más perversa, ter un povo que va a demostrar ante el universo, ¿vos entendés mis palabras? Dios terá hombres y mujeres y Él va a demostrar ante el universo celeste y ante toda la tierra aquí, que son 10 mandamientos, ¿sí? Son realmente un vínculo, como dice Ezequiel, y le di mi día de sábado, para que sean por sinal entre mí y ellos, para que no sepamos si que Él es el que nos santifica a nosotros. Mas tenemos que guardar los días sábados. Ahora, ese es otro tema, ¿no?, que podríamos tocar, cómo se guarda los días sábados. Porque los judíos guardaban los días sábados.
mas quebrantaban los días sábados. Sí. Y nos tenemos que demostrar, ¿no?, que el sábado es tan sagrado como el autor del sábado. Y Dios se ha propuesto no llamar a cualquier persona que le va a santificarnos y va a colocar su espíritu en nos para que guardemos el mandamiento, así como hizo con Noé. Sí. ¿Sí? Santificó a Noé. Noé trabajó 120 años y él condenó a esa generación. Y Cristo demostró, ¿sí?, que un solo hombre puede guardar su mandamiento. Noé, Elías, Moisés, Isaías y Jeremías y todos los profetas. Versículo 5 de Romanos 3. Mas se a nossa injusticia resalta a justicia de Deus, o que nos diremos? Seria Deus injusto por tomar a vingança? Eu falo como homem. De forma alguma. Pois então, como Deus julgará o mundo? Pois se a minha mentira fez abundar a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado também como um pecador? E porque não dissemos como somos caluniosamente reportados, e como alguns afirmam que dizemos, façamos o mal para que venha o bem? A condenação dos tais é justa. Versículo 9. Então, o que? Somos melhores do que eles? Não, de maneira nenhuma, pois já provamos antes que tanto os judeus como os gentios, todo eles estão debaixo Do pecado. O que significa isso? O que significa esse texto para você? Estar debaixo do pecado. Porque o único justo foi Cristo. O que significa para você esse texto? Estar debaixo do pecado. Nós que falamos que somos filhos de Deus. Agora vamos, sim, aceitar o que está escrito ou o que nós pensamos. O que está escrito. Versículo 10. Como está escrito, não há nenhum justo, não, nenhum. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram do caminho e juntamente se tornaram como Inúteis. inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum. Sequer. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua enganam. Veneno de áspide está debaixo de seu lábio, cuja boca está cheia de maldição e amargura. ¿Ven la diferencia de nos con los 144.000? ¿Ven la diferencia? Nos, dice Pablo, nos acá, ¿no? Cuya boca está llena de maldición y amargura. ¿Y así no? Sim. Mas los 144.000 en su boca Não tem, não. no tienen astucia, engano, é verdade. Essa é a nossa condição, mas Cristo hoje quer tornar, trocar esta condição para os 144.000. Sim. Vamos aceitar ou não? Amém. É um privilégio ou não? Privilégio. Cristo quer sacar isto de nós e colocar
No, Apocalipsis 14. Versículo 15. O seu pé são veloces para derramar sangue. En seu caminho a destrucción e miseria. E ele não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Que não temos nós? Temor ao Senhor. Onde está Ele? En el céu. Onde estamos nós? Na terra. Busquem vocês no, em YouTube o que está passando no mundo. Cidades inteiras, irmão. Ven água. Em Brasil, vocês, no ano passado. Cidades inteiras. Baixo água. Pessoas que trabajaron 30 años, 40 años y quedaron sin nada. Vamos a seguirnos confrontando a Cristo y nos vamos a arrodillar diante de Él. Vamos a curvar diante de Cristo y pedir perdón, porque hasta el día de hoy no hemos sido fieles a Él. Y es hora de que despertemos, hermano. Sí. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, não sabemos que todas as coisas que diz a lei, ela o diz aos que estão debaixo da lei, para que a toda boca se cale e todo o mundo torne culpado diante de Deus. Como estamos uno diante de Cristo? Culpado. ¿De qué? ¿Por qué somos culpados nos diante de Cristo? ¿Por haber matado a quién? A Él mismo. En conciencia nos agora, porque estamos diante do trono do Senhor culpados por haber matado o Filho de Deus. Somos asesinos en potencia. Você. Eu não falo isso, está escrito. Nós somos hallados culpados de matar o Senhor Jesus. Nós somos hallados culpados de atrasar a segunda vida de Cristo. Porque a nós se nos chamou, ¿sí?, a pregar a segunda vinda de Cristo. Mas o mundo nos vê a nós, cristãos. Não, irmão. É hora que nos despertemos, que comecemos, não? A empezar a mirar ao céu. Pronto ali no céu, irmão. Pronto, eu não sei quanto pronto. Estas palavras, Apocalipse 16. Pronto, eu não sei se será no novembro, dezembro, janeiro. Eu não sei. Pero el tempo, según las profecías, está pertinho. ¿Sí? Donde en los céus nos hemos visto que en los céus está un templo, un santuario. El primer santuario fue el que fez Moisés. El otro santuario, el que fez Salomón. ¿Sí? El otro santuario, el que construyeron Nehemías, Esdras, para que cuando Cristo venga a la tierra, estiver ese santuario aquí. Mas o verdadeiro santuário está no céu. Celestial.
Allí Cristo está trabajando por nos, en favor de nos. Y nos estamos, ¿no?, encontrado aquí en Romanos capítulo 3 culpado de ser asesinos del Señor Jesús. Por eso no, en Apocalipsis dice que cuando la praga cae, ninguém se arrepende. Porque no somos conscientes que nos hemos matado, hemos asesinado a Cristo. Esas palabras hermosas son fuertes, es verdad. Pero nós temos que ser conscientes hoje que nós somos asesinos do Filho de Deus. Pronto en seu irmão, e isto está passando agora, vamos a ler o versículo 12 de Apocalipse 16. Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a água dali secou-se, para que o caminho do rei dos Orientes pudesse ser preparado. Eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rãs saírem da boca do dragão. Quem é o dragão? Satanás. E da boca da besta. Quem é essa besta? Não. O Papa. Pensem. Sim, nós temos 2 bestas no Apocalipse 13. 2 bestas. Sim. Sim, é da boca da besta, é da boca de falso profeta, porque eles são espíritos de demônios, operando milagres. Operando o quê? Milagres. Temos que estudar isto porque Satanás está fazendo milagres. Sim. E nós vemos por televisão, por YouTube, por Facebook, os milagres que Satanás está fazendo en la tierra. Y nos tenemos únicamente esto para defendernos. ¿Ya? Porque él es el espíritu de demonios operando milagres, os cuales va ao encontro do rei o presidente da terra e de todo o mundo para reuni-lo para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Abençoado é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e ele vejam sua vergonha. Eles os reuniu em lugar que na língua hebraica é chamada Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo do trono, dizendo: Feito está. Terminado. Isso está por acontecer? Está feito? Agora, irmão, quando Cristo fala isto, Apocalipse 22, quando Cristo fala isto, nós temos que estar aqui. Apocalipse 22, versículo 10. Ele dice: não se lê as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Aquele que é injusto, continue sendo injusto. E aquele que é impuro, continue sendo impuro. E aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. Quando vamos a tomar a decisão?
o quedamos impuros, o agora o Senhor pode nos santificar. Amém. Sim? Ou nós quedamos impuros, o Cristo esta noite, Ele nos pode santificar. Mas essa santificação é permanecer em Cristo todo o tempo. Se você quiser. Todo o tempo eu tenho que permanecer em Cristo, para que Ele possa mudar meus pensamentos, minhas palavras, meu coração. Isso disse João. Permanecer em mim e eu permanecer em vós. Ele é a videira. E Paulo diz em Romano que se a raiz da videira é santa, Os ramos o são. os ramos são santos. E os ramos somos nós, né? E os ramos somos nós. Então, hoje Cristo apresenta diante de nós a possibilidade de cortar com o pecado para sempre e permitir-lhe a Ele, a Cristo, que por seu Espírito Santo, Ele hoje nos santifique para sempre, de maneira que quando Ele diga feito está, nós sejamos justos, não impuros. Estamos comprendiendo algo de lo que está pasando en los cielos y en la tierra. Y nuestras vidas, hermanos, nuestras vidas están en peligro. ¿Sí? O nos salvamos o estamos perdidos para siempre. Entonces, nos hemos visto, hermano, hasta agora, o problema que nós temos. Somos hallados culpados de assassinar a Cristo. Que pensam vocês? Ou nos entregamos a Cristo hoje, ou quedamos pensando, eu não sou assassino. Eu não assassinei a Cristo. Não. Nós somos assassinos. Busquem Isaías 53. Isaías 53. E o apóstolo, o profeta Isaías vai falar a nossos corações esta noite. Isaías 53. Quem tem acreditado em nosso relato? Interessante pergunta, não? Quem tem acreditado a nosso relato? Ninguém. Hasta o dia de hoje. Porque a serpente sigue falando. Não morireis. Você pode pecar. Não morireis. ¿Sí? Y según Pablo en Romano, la paga do pecado, É a morte. ¿sí? Mas nós seguimos pecando. ¿Por quê? Irmão, temos que contemplar o Calvário. Temos que contemplar quanto custou nossa salvação. O diabo, ele não quer que estos estudos se façam. Porque ele conhece que estudando a palavra do Senhor, no, o Espírito de Cristo nos abre os olhos. Neste tempo. Cristo pronto dirá, feito está. El que es injusto, seguirá sendo injusto.
no existe una troca. Cuando Cristo fale, no feito está. El que sigue pecando, seguirá pecando. Ahora, el que hoy tome la decisión, ¿no?, de ser santificado por Cristo, Cristo tomará a nos y nos guardará. ¿Você acreditan de que Él tem poder para guardarnos sin pecar hasta su volta? Sim, irmão. Porque si nos pecamos, nos estamos falando así. O diabo tem razón. Os mandamientos de Deus não se podem guardar. Eu não quero guardar o sábado. Eu não quero isto. E nós podemos estudar mandamiento por mandamiento. ¿Sí? Vamos a encontrar allí que los mandamientos de Dios es un espejo que nos muestra el amor que Dios tiene allí para conosco. Porque cuando Él dice, no matarás, ¿sí?, Él quiere cuidarnos, porque no es tomar un arma y matar. Con nuestra lengua es la peor arma de todas las armas, nuestra lengua. Cuando nos falamos mal de los hermanos, cuando nos falamos mal de nos, ¿sí?, todo eso se escreve. Y Tiago dice eso, ¿no?, que tenemos la lengua que prende fuego. Y tenemos que empezar a pedirle a Cristo, oh Señor, yo no quiero que mi lengua, ¿sí?, machuque a você. Tanto tempo hemos machucado a Cristo. Hoje nós temos que falar ao mundo. ¿No? Entonces eu prefiro deixar de machucar a Cristo y que el mundo se ponga bravo comigo. Eu prefiro isso. Que o mundo não se ponga bravo com eu, pero não seguir machucando a Cristo. Porque eu preciso sua vida. Quem tem acreditado em nosso relato e aqui no braço do Senhor revelado, porque Ele crescerá diante dele como uma eterna planta e como uma raiz de terra seca. Aqui, irmão, eu vou fazer uma pergunta a vocês. O Cristo, a partir de hoje, sigue sendo para nós uma raiz em terra seca? Sim? Hoje nós temos que tomar uma decisão. Coloquem sua mão e busquem o livro de Cantares. Cristo tem que ser para nós, a partir de hoje, raiz em terra seca, ou o que diz Salomão em Cantares. Cantares 5. Versículo 10. Cantares 5, versículo 10. O meu amado é branco e curado. Ele é chefe entre 10.000. Versículo 16. E sua boca é muito doce. Sim, ele é totalmente encantador. Este é meu amado e este é meu amigo. O Cristo es para nós lo que dice Salomón en Cantares. O Cristo es para nós lo que dice Isaías 53. Raíz en terra seca. Cuando você miran, no, y encuentran una raíz seca, ¿tiene alguna hermosura, un atractivo? No. Para muchos de nosotros, tristemente, Cristo es raíz en terra
Sí. No desechamos su compañía. Para eso tenemos la televisión. Tenemos el internet. ¿Sí? Cuando tenemos su palabra, lo tenemos a Él. Él quiere ser nuestro marido. Él desea hoy tomar no entre sus manos el Señor Jesús, porque de tal manera amou Deus a você, 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 que entregou a seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perda, sino que tenhamos Vida eterna. vida eterna. Irmão, que hermosas palavras. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos todas las promesas de Dios en las manos. Mas Pablo hoy nos ha despertado porque Pablo nos falou así: você es culpado de matar o Filho de Deus. ¿Sí? Mas temos nós a história do Calvário, onde ele falou assim: "Oh Pai", como sigue? "Oh Pai", quando Cristo entregou sua vida, ele falou assim: "Oh Pai", que? E perdoa que eles não sabem o que fazem. "Oh Pai", como sigue? Vale. Perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Temos vergonha de ser encontrado culpado da morte do Filho de Deus? Sim, irmão. Temos que ter vergonha. Temos que aceitar essa verdade. Porque ele crecerá adiante, versículo 2, dele como una terra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura. Enquanto nós viermos e vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejar. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, homem de dores, e familiarizado com a tristeza, e nos escondemos dele nossas faces. Igualmente, ele foi desprezado e nós os tivemos. ¿Por quê? ¿Qué dice? Por nada. ¿Nós qué pensamos de Cristo? ¿Qué es qué? Nada. ¿Está escrito así? ¿Cómo dice en esa versión? Versículo 3. Fale. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. ¿Sí? No fizimos caso. Esta es la versión, no, si você puede conseguir, la King James 1611. Compra. Es una hermosa versión. Aquí dice así: ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Nós os tivemos por nada a Cristo. E hoje nós podemos, no mensaje de la iglesia a la Odisea,
Cristo dice así: yo estoy afuera en la porta y bato. ¿Dónde está Cristo? Afuera. Y él sigue insistiendo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes de la insistencia de Cristo para salvarnos? ¿Alguna vez han pensado ustedes por qué Cristo nos ama mucho? Hay unas palabras en el libro de Hebreos. Busquen Hebreos capítulo 2. No sé cómo estamos de tiempo. 1:15. Hebreos capítulo 2. Miren aquí estas palabras, hermano. Hebreos capítulo 2. Versículo 6 y versículo 7. Si alguien quisiera leer versículos 6 y 7 de Hebreos 2. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: Que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que visites? Fizestes por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. ¿Qué es el hombre para que le dé atención? Dice aquí en esta versión. ¿Ah? ¿O qué hombre para que le dé atención? ¿O filho do hombre para que os visite? ¿Quién somos nos para él? ¿Y qué él es para nos? Nada. Y él deixó su gloria en los cielos para buscarnos a todos. Y no le debemos hasta el día de hoy por nada. Voltemos a Isaías 53. Versículo 4. Isaías 53, 4. Certamente Él soportó nuestras dores y cargó nuestra tristeza. Contudo, nós os consideramos atingidos, feridos de Deus e afligidos. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões e Ele sigue sendo ferido quando nós pecamos contra Ele. ¿Han pensado vocês assim? Que Ele sigue sendo ferido quando eu peco? Sim. E quando deixaremos de machucar a Cristo? Quando? Cada vez que pecamos, ferimos a Cristo, machucamos a Cristo, dice o profeta Isaías. Contudo, nós os consideramos atingidos, feridos de Deus, afligidos. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. Irmão, temos que pensar em estas palavras do profeta Isaías. Cada vez que nós pecamos, ferimos a Cristo, machucamos a Cristo. Hasta el día de hoy. Y su amor sigue. Eu estou aqui na porta. Abre. Satanás nos ha colocado en la cabeza. Eu não sei, irmão. Pero hoy es el momento de que tenemos que despertar. Cristo está voltando. ¿Quién acredita de que Cristo está voltando? Amém. Diga. Isso era algo que não teríamos que fazer um estudo do santuário
Ese es un servicio en relación al tiempo en el cual nos estamos. ¿Y qué está pasando en los cielos? Porque en los cielos, en este momento, nuestros nombres están siendo analizados para ver si nuestros nombres pueden permanecer en los cielos. Y nosotros estamos aquí en la tierra. Mas tenemos que colaborar con Él. Si nos queremos ser salvados, tenemos que comenzar a leer al profeta Isaías. Porque cada vez que nos pecamos, ferimos a Cristo. Cada pecado que nos hacemos, cada pensamiento, inconsciente o consciente, ferimos a Cristo. Ya hemos sido culpados. No somos asesinos del Hijo de Dios. Y cada vez que pecamos, nos machucamos a Cristo, ferimos a Cristo. ¿Hasta cuándo? ¿Y así pensamos ir a los cielos? ¿Para machucar a Cristo allá? No, hermano. Tenemos que hoy tomar una decisión como dice, yo soy. ¿Hasta cuándo estaréis você entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? Si el mundo es vuestro Deus, vai. Mas si Cristo es nuestro Deus, hoy tenemos que tomar, eu e minha casa Serviremos ao Senhor. serviremos a Cristo. Pero el servicio tiene que ser leal, así como Él es fiel para conosco. E se eu não entendo sua palavra, Ele está disposto todo o tempo para ser mi mestre. A Ele le encanta, a Jesus le encanta ser mi mestre. Eu devo ser como María, a irmã de Lázaro, que cada vez que Cristo vinha a Betânia, María se colocaba a los pies de Cristo. Es el tiempo de empezar a colocarnos a los pies de Cristo, escuchar su palabra. No a los hombres, su palabra. Tenemos su palabra. Es el regalo más precioso, ¿sí?, que Dios fez a los hombres, su palabra, para que ninguém nos engane, para que ninguém nos ensine doctrina de demonios. Porém, Ele foi ferido por nossas transgressões, Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre Ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Todos nós, como ovelha, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada para seu próprio caminho. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso Cristo morreu, porque nossas iniquidades foram encontradas em Ele. Ele pagou nossos pecados. Isso destruiu o coração de Cristo, nossos pecados. Deus colocou sobre Cristo os pecados que nós fazemos todos os dias. Ele foi encontrado culpável. Mas Pablo diz que nós somos culpables de haber assassinado a Cristo. Então, agora é o tempo em que nós temos que voltar a Deus. Hoy es el tiempo en que nos tenemos que voltar a Dios. Busquen Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4.
Y miren las palabras y las promesas de Cristo para nosotros esta noche. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23, Deuteronomio 4, versículo 23. Cuidai vos para que não vos esqueçai do pacto do Senhor vosso Deus. Pacto. Esse é um tema muito bonito. ¿Sí? Que tem feito convosco. E fazer-lhe alguma imagem de escultura ou a semelhança de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, um Deus ciumento. Quando gerardes filhos e filhas de filho, e vos tiverdes permanecido longo tempo na terra, e vos corromperdes, e fizerdes imagem de escultura, ou semelhança de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor vosso Deus, para provocá-lo a ira, neste dia eu invoco o céu à terra como testemunha contra vós, para que logo pereçais completamente da terra que passaste o Jordão para possuí-la. Não prolongareis vossos dias sobre ela, mas sereis completamente destruídos. E o Senhor vos dispersará entre as nações, eu restarei pouco em número entre os pagãos, para onde o Senhor vos conduzirá. E ali servireis a deuses, obra das mãos dos homens, de madeira, de pedra, que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Mas se dali buscare, versículo 29, mas se dali buscare o Senhor de Deus, tu o encontrarás. Se o buscardes com todo o teu coração e com toda a tua alma. Quando estiver em tribulação, e todas estas coisas vos acontecerem, mesmo nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Se tu voltares ao Senhor de Deus, e se obedecer a sua voz, porque o Senhor de Deus é um Deus misericordioso. Ele não te abandonará, nem te destruirá, mas esquecerá o pacto de teu pai que ele jurou a eles. Sim. Tá bom. Aqui temos uma promessa. Se hoje nós voltamos a Deus de todo o nosso coração, buscamos a Ele, Ele estará para nós disposto a dar-nos sua misericórdia, como diz Isaías, das misericórdias firmes a Davi. E hoje nós não podemos esquecermos dele. Ele está falando. Ele está apresentando ante nós sua santa palavra. Como nunca. Porque o tempo está chegando em que a porta da graça se fechará para todos nós. Voltemos a Isaías 53. Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para um matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus trasquiladores está. Assim ele não abriu a sua boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo. E quem declarará sua geração? Porque ele foi cortado da terra,
dos viventes, pela transgressão de meu povo, foi ele Ferido. ferido. De meu povo, todavía ele se lembra de que nós somos seu povo. Mas Isaías dice que nós tivemos a ele hasta el día de hoje por nada. Y cada vez que pecamos, irmãos, nos machucamos, ferimos a Cristo. Entonces, es tiempo de que nos tomemos una decisión. ¿Hasta cuándo vamos a estar entre dos opiniones? ¿Hasta cuándo? La puerta de la gracia se está por fechar para todos nosotros. ¿Sí? Hemos visto en Apocalipsis que yo vio en los cielos el arca del pacto, que contiene los 10 mandamientos. Esa arca, ¿no? Y esas tablas de la ley servirán en contra de nosotros, por favor de nosotros. Vos escolhan hoy a quién va a servir, mas yo seguiré pregando la palabra del Señor. Muito obrigado, irmão, por el tiempo que le hemos dado a Cristo porque ele tinha muito desejo de conversar com você. Fernanda, você pode orar. Porque